aconteça no teu lar. E que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja sobre nós e sobre todos da nossa casa. E profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que você vai ser cheio da presença de Deus, que a unção de Deus tocará a tua vida e transformará a tua realidade em nome de Jesus Cristo. Se você recebe, declare eu creio aqui nos comentários, no nome de Jesus. E você que nos acompanha pela TV Bandeirantes, vá no nosso canal do YouTube e escreve lá nos comentários, eu creio. É só você procurar Vinícius Iracete e você vai encontrar o nosso canal. Deus me deu uma palavra, e eu acredito que essa é uma palavra profética, é uma palavra de bênção. Eu quero falar sobre a unção de Deus, a unção de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, quebrado por causa da unção. O que é o jugo? O jugo é tudo aquilo que você carrega sobre você. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que existe certos jugos que são pesados. Existem certos fardos que uma pessoa carrega que pode oprimir a vida dela e impedi-la de viver uma vida feliz, uma vida alegre. Sabe, é difícil, às vezes, a gente entender, perceber que existem pessoas do nosso lado que a vida para elas é uma pressão tão grande que na cabeça delas é impossível de se viver. Eu já encontrei muitas pessoas assim, que chegaram para mim e disseram, é impossível de eu viver essa vida. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregada, é muita angústia, muita luta. Esse é o jugo que não é de Jesus. É o jugo pesado, é o fardo desse sistema do mundo. Mas a partir do momento que você se aproxima de Deus, Ele tem o poder de quebrar esse jugo, de desfazer esse jugo. A unção de Deus, a unção que vem do Espírito Santo de Deus. A unção, ela é fruto da intimidade. Quando você se aproxima de Deus, não tem como você ficar igual. E quando você ouve a voz de Deus é ungida. Se você ouvir a voz de Deus, as cadeias vão ser quebradas, os jugos vão ser despedaçados. Eu tive um sonho que eu considero como um sonho profético. Eu estava me preparando para um evento que eu teria em outro estado e naqueles dias eu estaria viajando. E o sonho que eu tive foi que eu entrei dentro de uma prisão e existia vários níveis dentro daquela prisão. E em um nível eu via pessoas magras, pessoas raquíticas, sabe? E estavam muito sujas. Num outro nível, eu também via essas pessoas e eu já comecei a ver elas com vários problemas. E aqueles problemas transformavam elas. Enfim, era uma prisão e, de repente, dentro do sonho, eu decidi abrir as portas das prisões e eu comecei a abrir, sabe, as prisões e começou a sair muita gente, começou a sair crianças dali também e havia um portão grande e eu olhava para esse portão e eu via que o sol estava nascendo, sabe, o dia estava começando e dentro do sonho eu senti que os guardas estavam se aproximando da prisão e que as pessoas deveriam sair dali o mais rápido possível. Então, enquanto eu vi as pessoas saindo daquele lugar, daquela prisão, eu olhei para baixo e eu vi uma criança, sabe, cabelo raspado, bem calvo, e
Eu olhei para aquela criança e eu disse: menino, você tem que sair daqui, os guardas já vão chegar. E eu falava assim. E aquela criança olhou para mim e disse: eu não posso sair. E me falou a nacionalidade dela ali naquele momento. Eu disse: como que você não pode sair? E aquela criança insistiu, dizendo que não podia sair dali por causa da nacionalidade dela. O sonho acabou. Mas eu entendi uma coisa. Existem pessoas que estão em prisões espirituais. E existem pessoas, como essa criança, que por mais que as portas estejam abertas, elas viveram tanto tempo ali naquele lugar, que elas não sabem viver em liberdade. Elas se acostumaram com o jugo. Elas se acostumaram com o peso do mundo. Elas se acostumaram, sabe, de viver uma vida difícil e pensam que essa é a vida que Deus tem para eles. Uma vida difícil, uma vida de escassez, uma vida de dificuldade, uma vida onde tudo é muito demorado, onde as coisas não acontecem para eles. E eu vejo quantas pessoas estão assim, com esse pensamento, com essa mentalidade. Sabe, as coisas são demoradas para a nossa família. A nossa família é uma família muito simples, as coisas não melhoram, sabe? Nós nunca vamos melhorar de vida, eu sempre vou viver aqui nesse lugar, meus filhos sempre vão viver na dificuldade, porque eu também vivo na dificuldade. Esse é um jugo que foi colocado sobre essa pessoa e ela se aculturou ao jugo. Ela está acostumada com isso. Ela pegou isso para ela, isso é uma extensão dela agora. Isso é uma extensão dela. E eu venho aqui para lhe dizer em nome de Jesus Cristo. Está na hora de você se libertar desse jugo? Está na hora desse jugo ser quebrado na tua vida? Está na hora de você experimentar o novo de Deus? Sabe, eu acredito na unção de Deus. E que a unção de Deus tem o poder de quebrar o jugo, de desfazer as amarras. E a partir do momento que você se aproxima de Deus, você vai ver que a sua mentalidade vai mudar. É por isso que quando você entrar numa igreja, você tem que entrar numa igreja para ter um encontro com Deus. Quando você se aproximar da fé, você tem que se aproximar da fé para ter um encontro com Deus e não com a religião. Porque muitas vezes as pessoas querem ter um relacionamento com a religião. E o relacionamento com a religião talvez não traga para você aquilo que você precisa, que é a libertação. E uma das coisas que eu aprendo da unção é que a unção vai desfazer aquilo que nunca foi de Deus para a minha vida. A unção de Deus, ela tira de mim, ela quebra na minha vida aquilo que não é a vontade de Deus que permaneça na minha vida. Por isso o Espírito Santo está dizendo para você, você precisa da minha unção, você precisa do meu toque, você precisa do meu toque. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus tirando a opressão das pessoas, porque a opressão é o jugo de muita gente. Tem gente que está oprimida há muitos anos e ela está acostumada com aquilo, ou seja, ela se acostumou com o sofrimento. Então a vida dela, o sofrimento faz parte da vida dela. Ei, eu vim aqui dizer para você que o sofrimento não faz parte da tua vida. Eu vim aqui dizer para você que Jesus é vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que você tem que se aproximar de Deus. A luz está raiando para você. A luz está raiando para você, Jesus está se apresentando para você. Independente da cadeia espiritual que está prendendo você, da amarra que tem prendido você, eu quero declarar que Jesus Cristo hoje vai fazer estremecer essas prisões e você vai ter a oportunidade de sair da onde você está. Você sabe como que você pode fazer isso? Eu quero fazer uma oração com você. Não é a minha oração final, mas é uma oração que de tempos em tempos eu faço ela aqui, que é a oração aceitando Jesus para quem ainda não aceitou. De repente há pessoas que estão aí me ouvindo e você está me ouvindo pela primeira vez e você não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, tua vida está sendo difícil, está tudo difícil para você. Talvez hoje as coisas estejam totalmente bagunçadas na tua vida e você pode estar desviado, ou talvez você está encontrando Jesus agora e Ele está batendo aí na tua porta e Ele está dizendo para você: ei, se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar aí e eu vou mudar a tua história. Você quer aceitar Jesus fazendo essa oração comigo? Então ore assim:
Eu vou falar bem lento para você repetir as palavras comigo. Mas essa oração, apesar dela parecer simples, ela é poderosa. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu ouvi falar que o Senhor tem o poder de trazer vida à minha vida. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida e o meu coração a Ti. Entra na minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados e me rendo a Ti totalmente e declaro, a partir do dia de hoje, que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida e da minha casa. Amém, Jesus. Uma oração simples, mas a oração mais poderosa que você vai fazer na vida. A oração mais poderosa, porque essa oração fez com que a sua vida se colocasse nas mãos de Deus. Amém? Jesus morreu na cruz para te salvar. Você creu nele. A partir de hoje as coisas mudam aí na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que coisa boa. Deus é maravilhoso. Eu quero compartilhar com você um testemunho que nós recebemos da Silvia, e ela escreveu assim: a paz. Eu venho testemunhar um milagre. Nos exames de rotina foi detectado um espessamento no útero e precisei fazer uma biópsia que revelou um pólipo. Desde dezembro estive em oração em todas as campanhas e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. Olha esse outro testemunho aqui da Maísa. Graça e paz. Eu tenho recebido muitas bênçãos e fui curada de refluxo. Enfim, só vim aqui para agradecer pela sua vida e pelo seu ministério. E agora olha o testemunho da Vanice. A paz, eu venho agradecer pela minha cura. Há mais de um mês eu senti uma dor no estômago que não passava. Fui ao médico, tomei remédios, nada resolvia. Então comecei a assistir suas orações e agora estou curada. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele está vivo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você vai escrever aí nos comentários. Você vai escrever nos comentários: a unção de Deus está sobre mim. Escreve aí: a unção de Deus está sobre mim. Glória a Deus, a unção de Deus está sobre mim. Essa unção que vem da intimidade com Jesus, que vem de ouvir Jesus, essa unção quebra as amarras espirituais. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero falar para você destes livros aqui que vão te abençoar muito. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Que Deus fala com você através dos sonhos. Esse livro é profético. Ele vai te ajudar a entender os teus sonhos. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. Fala da unção do grande Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, como que ele conseguiu romper a unção do rompedor. E esse aqui é o meu devocional. Eu estou muito feliz com esse livro. Inclusive a editora já quer o meu livro 2 desse aqui, de tantas vidas que estão sendo abençoadas e transformadas. Já está em quase todas as livrarias do Brasil. Para a honra e glória de Jesus. Esse livro aqui está sendo uma bênção. Eu convido você a adquirir, vá no meu site, nesse momento, www.vinicius7.com.br e adquira o seu livro. E também, você que ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, eu quero perguntar por que você não é? Vem ser aluno da Academia Kingdom Global, sabe por quê? Porque amanhã nós vamos ter o segundo dia do evento Passando o Manto. Amanhã vamos ter o segundo dia. Gente, eu estou numa expectativa tão grande. Sabe, quando a gente fala da unção de Deus, as coisas acontecem. E você que é aluno da Academia Kingdom não pode perder esse evento que acontecerá amanhã dentro da Academia Kingdom Global. Tá? Vai ser incrível. E se você quiser estar no presencial conosco, entre em contato com a nossa equipe e dá o seu nome. Você que é aluno, certo? É exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E amanhã pela manhã, só para encerrar, se você quiser se tornar aluno da academia, é só você ir lá no meu site e ali você faz a tua inscrição para se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? www.vinicius7.com.br. E presta atenção. Amanhã, às 9 horas da manhã, vamos ter um grande culto e você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Inclusive, nesse domingo, das 9 da manhã, eu vou falar sobre o propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, você vai descobrir nesse domingo. Vem estar com a gente, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, Pai Santo e Justo. No nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, libera provisões especiais agora sobre a vida do teu povo. Recursos financeiros, liberação de contratos, negócios que serão realizados. Toda pessoa que está num aperto, Pai, que está numa situação difícil, que não sabe como sair, como resolver essa situação, eu oro para que o Senhor dê uma ideia sobrenatural a ela. O Senhor traga um pensamento para ela disruptivo, uma ideia de Deus, para que ela saia dessa situação. Apresenta a ela as pessoas certas, traga as conexões certas, as portas certas no caminho dela. Senhor, e que os recursos sejam liberados de forma abundante para a vida dela. Eu também oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor abençoe a vida de cada casal, cada família que está me ouvindo, e que haja paz dentro dessa casa, que haja paz dentro dessa família. E toda pessoa que tem carregado um jugo sobre si, que tem carregado um peso espiritual, uma opressão, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que a unção de Deus que está sobre a minha vida, que está nessa oração, venha sobre ela agora e que ela seja livre, seja liberta agora, que o jugo seja despedaçado na tua vida, que todo peso que tu sente, que toda opressão, que todo cansaço, que toda exaustão seja removida agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que as cargas malignas, as cargas espirituais sejam removidas agora no poder de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus Cristo, a autoridade que foi nos confiada para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Seja livre, seja liberto, receba a vida que vem de Jesus, receba a paz que vem de Jesus, receba a alegria que vem de Jesus. Ser tocado por Deus e que todo aquele que está doente seja curado agora. No nome de Jesus Cristo, seja curado, Jesus Cristo da saúde, Jesus Cristo da saúde, do alto da cabeça, plano dos pés, receba cura, receba milagre. Senhor, eu apresento as necessidades gerais do teu povo, tudo que está aqui nos comentários, todo aquele que está pedindo por um filho, por uma nora, por um neto, pelo marido, pela esposa, por uma porta de emprego, por uma oportunidade. Senhor, eu apresento tudo diante de Ti. Apresento até mesmo os problemas que não foram colocados aqui nos comentários, Pai. Eu apresento diante de Ti. E oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor dê essa bênção para ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gente querida, gente abençoada, espero que você tenha sido muito abençoado. Às 9 da manhã nós vamos ter uma palavra profética poderosa que você não pode perder, amém? E que você compartilhe com outras pessoas. Se você mora aqui perto de Alphaville, venha amanhã nos visitar. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais. A nossa direita e a nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe o nosso dia, com graça, com favor, com a tua misericórdia. O Senhor renove nossas forças e o Senhor libere a tua unção poderosa sobre nós. E nós oramos o nome de Jesus, para que tudo aquilo que essa pessoa tem orado, Senhor,
para que o Senhor dê a ela clareza, para que o Senhor mostre para ela o que tem que fazer, em quem confiar, se ela deve ir em frente nesse negócio ou não, que ela receba a resposta divina. Também te agradeço, Pai, por todo o livramento. Te agradeço por todo o livramento que o Senhor tem dado a teus filhos e filhas. Proteja-os, Pai. Fortalece-os. E eu quero declarar, Pai, são grandes as coisas que o Senhor tem reservado para os teus, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu tenho um recado de Deus muito importante para alguém que entrou aqui nessa live agora. Deus te deu uma segunda oportunidade por amor a alguém que ora por você. Não perca essa oportunidade. O laço da morte foi cortado, porque grande é o propósito de Deus na tua vida e também porque tem alguém orando por você. Eu quero liberar essa palavra e eu quero também orar por toda pessoa que sabe que carrega algo grande, mas que por medo não vai adiante na sua missão, no seu propósito. Sabe o que pode fazer, sabe que pode realizar coisas maiores, mas o medo está impedindo. No nome de Jesus, hoje, esse espírito do medo está repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Deus é maior. Deus é maior do que esse medo. A confiança em Deus está te guardando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com cada um de vocês. E você que está entrando agora nessa oração, já compartilha nos grupos. Se você é uma pessoa influente, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, porque Deus fala. E isso deve ser valorizado por nós. Deus está falando aqui desde que eu comecei essa oração. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, te inscreve. Foi Deus que te trouxe aqui a um propósito. Existem 3 maneiras para alcançar um grande avanço. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. E no verso 6 de Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa a fé das pessoas. Deus recompensa a sua fé de estar aqui nessa oração. Deus recompensa a sua fé. Agora, se você não usa a sua fé, como que você vai receber recompensa? Se você deixa o sono lhe vencer, se você deixa o cansaço lhe vencer, se você deixa a falta de disciplina ser um senhor na tua vida, como que você vai estar agradando a Deus? Porque a fé sem obras é morta. Então segura essas 3 coisas. E a primeira delas é amplie a sua visão. Toda pessoa que quer realmente avançar na vida, ela precisa ter uma visão maior. Não seja como eu, que tinha uma visão tão pequena das coisas, que tudo que pensava era quitar uma casa que eu havia comprado para pagar em mais de 20 anos. Minha visão era tão pequena que tudo que eu pensava era quitar a casa e fazer um puxadinho no fundo do meu terreno para os meus filhos virem me visitar e nós fazermos um churrasco no fim de semana. Essa era a minha visão de vida, minha perspectiva de futuro. E quando o Senhor começou a me mostrar que tinha planos maiores para a minha vida, sabe, eu não imaginava que as coisas iriam acontecer do jeito que aconteceram, mas foi possível. Comecei a ampliar a minha visão. As promessas de Deus na nossa vida começam a mudar a forma como nós vemos. Porque quando você vê por um outro ângulo aquilo que Deus colocou na sua vida e você alcança uma maturidade nisso, as coisas
sabe, vão se encaixando e vão se tornando cada vez maiores. Eu acredito que toda pessoa que sonha, ela nunca sonhou tanto que ela poderia viver. Ela nunca sonhou isso. Mas as coisas foram acontecendo e ela foi entrando em uma visão cada vez maior e foi se conectando com pessoas e foi ampliando mais a sua visão. Então eu aprendi que a visão de uma pessoa pode ser ampliada. E ela vai ser muito ampliada a partir do momento do que você descobre que é possível você alcançar. É por isso que o Senhor disse para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu. E Abraão olhou para as estrelas do céu, o Senhor disse para ele: assim vai ser a tua descendência, vai ser impossível de ser contada. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus sempre nos leva a lugares onde a nossa visão ela pode ser totalmente ampliada. Você precisa se aproximar de Deus e conhecer o que Deus tem para a sua vida. Sabe, e um detalhe, eu já tinha promessas de Deus na minha vida, mas eu não tinha uma visão ampla. Eu não conseguia ver além daquela minha realidade, eu não conseguia ver além daquela cidade pequena, eu não conseguia ver além, sabe, das dificuldades que eu vivia, a dificuldade para pagar o aluguel, a dificuldade, sabe, para levar a mensagem, para poder pagar um bom programa de rádio na época. Eu não conseguia ver que existia algo maior ou além daquilo. Eu sabia que havia portas, mas eu não sabia que eu poderia entrar por essas portas. E eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Eu estou diariamente na TV Bandeirantes, estou diariamente na Rede TV, e ontem eu recebi a proposta de uma terceira emissora, e ao saber do valor dessa terceira emissora, eu comecei a orar, eu disse: Deus, hoje eu não tenho como entrar nessa terceira emissora, mas o Senhor é poderoso para fazer além, para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aí você começa a pensar uma coisa: se Deus tem o poder de fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, além da minha visão, né? Por que eu não consigo alcançar? Como que Deus vai fazer além da minha oração? Aí tem uma cláusula nesse contrato aí do Espírito de Efésios. Diz assim: segundo o poder que opera em nós. Como assim o poder que opera em nós? Entenda, Deus derrama uma porção do seu propósito na vida de cada um de nós. Esse é um poder que leva você a mais. É um poder que leva você a um romper maior e que vai fazer você ir além da sua oração. Agora, e se eu disser para você que quanto mais você busca a Deus e você se rende em obediência a Deus, mais você recebe desse poder? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o segredo é me encher do Espírito Santo para viver tudo que Deus tem para a minha vida. Me encher do Espírito Santo em obediência, em santificação, procurar ser amigo do Espírito Santo, para que esse poder ele seja derramado abundantemente na minha vida e Deus possa fazer na minha vida muito mais do que as minhas orações. Porque enquanto eu orava para pagar uma parcela da minha casa, enquanto eu orava para pagar as contas da igreja, enquanto eu orava, para sair das situações difíceis que eu estava, Deus estava me enchendo da presença dEle, para que o poder dEle na minha vida me levasse muito além das minhas orações. Ou seja,
Você ora por uma coisa e Deus dá para você infinitamente mais se você o buscar de todo o seu coração, de toda a sua entrega, de toda a sua rendição. Porque às vezes nós estamos querendo Deus na nossa vida, mas não há uma entrega genuína, sabe? Nós vemos os homens hoje construindo os seus reinos. Eu não vejo errado, sabe? Você construir a sua vida. Você tem que construir a sua vida. Você tem filhos. Você quer deixar uma herança para os seus netos. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então isso é uma coisa boa, é uma coisa justa. Mas se eu disser para você que você tem que pensar também no propósito de Deus com essa riqueza que Deus te deu. Você tem que pensar no propósito de Deus com esse talento que Deus te deu, com esse dom que Deus te deu, com essa capacidade que Deus te deu. E o que Deus te deu é para ir além das tuas orações. É por isso que existe uma maneira de você ir além das tuas orações, e é aumentar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha lhe ajudado, amém? Quando eu li esse versículo de Efésios 3:20, me abriu muito, sabe, a minha mente, porque Deus pode fazer além do que eu oro, segundo o poder que opera em mim, ou seja, existe uma cláusula para Deus fazer infinitamente mais. Eu tenho que buscar o poder de Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus para Deus fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino para Ele. Que coisa tremenda! Você recebe essa palavra? Então declare aqui nos comentários, Deus vai fazer muito mais do que eu oro. Escreve aí, Deus vai fazer muito mais do que eu oro. E para isso acontecer, você vai buscar o poder de Deus na sua vida. Amém? E assim, como existem mulheres que estão me ouvindo aí, que querem engravidar, estão pedindo a Deus essa bênção, esse milagre, e eu quero, em nome de Jesus, declarar essa bênção nos teus braços, a concretização desse milagre. Em nome de Jesus, seja feita conforme a tua fé, mulher, que está aí orando para Deus te abençoar, para que você consiga engravidar. Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu também, enquanto estou liberando essa palavra, Deus me mostrou a vida de um homem que está me ouvindo. E o Senhor me mostrou muitas varizes nas pernas, sabe? Deus me mostrou também certos problemas que você está nas canelas, sabe? E seja qual for o problema que você está, eu quero declarar saúde sobre você no nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Simone e ela mandou o seguinte testemunho para a gente: graça e paz. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu sou fruto do compartilhar da minha mãe, olha só, por isso que você tem que compartilhar aí. Há cerca de 4 dias, durante a live da oração da manhã, o Senhor recebeu uma revelação do Espírito Santo sobre alguém com alergia na cabeça e declarou que Deus estava curando essa pessoa. Eu já sofri há mais de 3 meses com uma alergia insuportável no couro cabeludo, sem conseguir mais suportar. No momento que a palavra foi liberada, eu recebi, e desde então comecei a notar a diferença. Hoje estou curada. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Simone. Deus é fiel. Ele é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu creio nisso. E eu quero declarar o Salmo 91 e orar pela vida de cada um de vocês que está aqui. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. O livro Café com Jesus, um devocional profético, que vai te abençoar muito. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nesse livro aqui, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Tremendo! Esse livro aqui, Deus vai falar muito com você. E você pode adquirir todos os meus livros lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Inclusive, eu aconselho você a adquirir o nosso devocional para que você
venha crescer espiritualmente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, o que é a Academia Kingdom? É um treinamento que dura 1 ano, e nesse treinamento, 2 vezes por semana, ou às vezes até mais, dependendo dos nossos compromissos, eu dou direções para as pessoas lá dentro. Ou seja, você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou ensinar para você sobre os dons espirituais, como você buscar o poder de Deus. Vou ensinar para você também algumas coisas sobre sabedoria, sobre liderança, enfim, é um treinamento completo. São vários módulos. Agora eu estou no módulo ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Então, se você quer aprender mais, crescer, se você quer um avanço maior na sua vida, venha ser aluno da Academia aqui no Global. E nesse domingo, nós vamos ter o evento Passando o Manto dentro da Academia aqui no Global, onde eu estou abrindo os segredos da unção que Deus tem me mostrado, como que Eliseu recebeu a unção de Elias e como que a unção muda a vida de uma pessoa. E na terceira ministração, que vai ser semana que vem, eu vou fazer uma ministração especial sobre todos os alunos da Academia aqui no Global. Então eu convido você a participar. Vá no meu site agora mesmo, ou depois que acabar essa oração, e faça a sua inscrição para se tornar um aluno da Academia aqui no Global. Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilha. E eu quero aqui, publicamente, abençoar a vida de cada parceiro do nosso ministério. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E também de cada intercessor. É um desafio, gente, estar na televisão. Eu digo para você que eu realmente tenho também semeado junto com vocês. E se não fosse Deus, com certeza eu já teria desistido desse projeto ano passado. Mas estamos em 2 emissoras, falando para milhares e milhares de pessoas todos os dias. E pessoas estão sendo abençoadas. E eu glorifico a Deus. Sabe? Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Senão não tem propósito, sabe, de você vencer ou ganhar prêmio ou ser uma pessoa influente. Tudo tem que ser para a honra e glória de Jesus. Então essas pessoas que estão sendo abençoadas através da televisão, isso é uma benção de Deus. Amém? É uma grande benção. Eu sou grato a Deus, porque cada um dos meus parceiros, só Deus para abençoá-los. E aqueles que oram por mim, para que Deus também me abençoe, para que eu possa estar firme e também contribuir com o programa de televisão, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu sou grato. Amém? E acredito que as orações de vocês me sustentaram em muitos momentos. Obrigado. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Amém?
Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e vamos profetizar nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Aí você diz assim, não, mas eu estou quebrado, então Deus vai te restaurar. Você não chegou nessa oração por acaso, Deus vai te restaurar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração é para que todo aquele que está enfermo seja curado agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, fibromialgia. Problema, Senhor, até mesmo nos órgãos internos, no coração, nos rins, no fígado. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo dá saúde. Todo tipo de incapacidade motora, todo tipo de problema que essa pessoa tem, visual ou auditivo, eu quero declarar saúde. Jesus te dá saúde agora. Por suas pisaduras fomos curados. Ser curado agora. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Que toda alergia renda-se a Jesus Cristo agora. Que o toque divino venha sobre a tua vida. Que todo tipo de vício seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toda depressão, angústia, aflição, tudo aquilo que traz insônia, perturbação, ansiedade, seja livre agora. Seja livre agora, que toda cadeia espiritual, que tudo aquilo que te amarra a ti ou a tua casa seja desfeito e que a paz de Jesus Cristo entre na tua vida. A paz de Jesus Cristo entre na tua casa, que o Senhor te honre, que o Senhor libere graça, favor sobre ti e que você possa viver o extraordinário de Deus. Senhor, faz muito além das nossas orações, toque-os com o teu poder. Senhor, leva-nos além, dá-nos uma visão ampla. Senhor, que o Senhor possa aumentar os nossos sonhos, os nossos projetos, para vivermos o que Tu tens preparado. E te pedimos, Pai, coloca na nossa vida tudo o que nós precisamos, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, nos conduza, doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre a nossa vida, libera a Tua graça sobre a nossa vida. E nós oramos, Senhor, para um fortalecimento sobrenatural na nossa vida. Vem com o Teu poder e libera da Tua graça em nós, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço o Teu favor, eu peço a Tua graça, Senhor, e que essa pessoa possa viver o melhor de Deus na sua vida e na sua casa, que dentro da sua casa haja união, que dentro da sua casa haja felicidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere bênçãos financeiras, haja uma provisão sobrenatural nessa empresa, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Oro também, Senhor, para que tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa está colocando agora nos pedidos de oração, haja uma intervenção no nome de Jesus. Eu apresento diante de Deus e declaro, já está resolvido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu quero profetizar. Tudo aquilo que estava para resolver já está resolvido. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, cele essa palavra agora, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser, 9 da manhã, e depois às 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa.